Então, voltando. Então, o cortisol, que é esse hormônio do estresse, como que é a liberação do cortisol? Eu estou dando um preview aqui de sistema endócrino, tá? Estímulos ou normais, circadianos, que acontece no dia a dia, ou de estresse, vão estimular essa formação sensorial, vai chegar no hipotálamo. O hipotálamo vai secretar esse hormônio, que é essa sigla em inglês, tá? Hormônio liberador da corticotrofina. Isso é da sigla em inglês, R de release, tá? Então o hipotálamo vai liberar esse hormônio liberador da corticotrofina. Esse hormônio liberador da corticotrofina vai ser liberado aqui, secretado por células nervosas do hipotálamo, são células neuroendócrinas, vai cair numa corrente sanguínea que liga o hipotálamo a essa região aqui da hipófise. E quando chega na hipófise, em células da adenohipófise, essas células que têm receptores para esse hormônio vão receber esse hormônio, o CRH, e em resposta à exposição ao CRH vão secretar um outro hormônio, essas células da hipófise, o hormônio adrenocorticotrófico, que vai ser secretado pelas células da hipófise. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai cair na circulação sanguínea geral. Ele vai cair na circulação sanguínea e vai atuar lá na nossa glândula, o que é o chamado adrenal, mas na região periférica, o córtex da adrenal. No córtex da adrenal, quando é estimulado pelo hormônio adrenocorticotrófico, o córtex da adrenal secreta o cortisol, que vai cair na corrente sanguínea e vai ter vários efeitos. No sistema imune vai suprimir a ação imune, no fígado vai aumentar a liberação de glicose, no músculo vai aumentar o catabolismo das proteínas e no tecido adiposo vai aumentar a quebra do tecido adiposo, que em última instância também vai ser utilizado para geração de energia. Então isso é a liberação normal do cortisol. O cortisol, por sua vez, quando ele está alto na circulação sanguínea, o próprio cortisol tem um efeito inibidor na sua liberação. Então, quando o cortisol está alto, o que vai acontecer? Esse cortisol vai atuar em células da adenohipófise, aquelas células que produzem o ACTH, e em células do hipotálamo, aquelas células que produzem o CRH, vão atuar nessas células para diminuir a produção de CRH e de ACTH, ou seja, vai atuar inibindo. Isso é chamado um processo de retroalimentação negativa, ou seja, a produção, o produto vai inibir a sua produção. Então isso é o ciclo normal do cortisol. Então por isso que normalmente a gente tem ciclos de picos e de baixa de cortisol ao longo do dia. Que o cortisol é importante ter cortisol, porque ele está relacionado a funções metabólicas, ou seja, aumento do metabolismo em determinados períodos do dia é importante. E o aumento do metabolismo acontece como? Quando esses substratos energéticos estão mais disponíveis. Então é importante ter essa variação normal do cortisol ao longo do dia. O problema é quando a pessoa começa a ficar sujeita a muito estresse e o cortisol começa a ser liberado de maneira alta, de uma maneira crônica, ou seja, ele começa a ficar alto ao longo de todo o dia. Pessoas que estão sujeitas a muito estresse começam a ter níveis de cortisol mais altos que o normal ao longo do dia. E isso não é bom. Isso não é bom, esse nível alto de cortisol. Por exemplo, um dos efeitos que a gente vê de cara aqui que não é bom é uma inibição da função imunitária. Então, pessoas que estão estressadas, elas têm a tendência de ficarem mais doentes, porque elas vão ter o sistema imune reprimido, suprimido, né? Por causa da alta do cortisol. Então, não é bom isso acontecer. Mas em situações de estresse crônico, né? De estresse crônico, em nossa vida louca, isso acontece muito, né? Estresse crônico, os níveis de cortisol eles são mais altos, mais elevados, e isso é algo que não é bom. Ele não é bom porque além dos problemas, né, que o níveis altos de cortisol pode causar, esse estresse crônico pode levar também à depressão. Porque a depressão, na verdade, os sintomas de depressão elas compartilham várias características do estresse crônico. Mudança de apetite, mudança no sono, na disposição, são algo que acontecem quando a pessoa está cronicamente estressada e são comportamentos também que acontecem quando a pessoa está com depressão. Então,
Na verdade, a gente pode dizer que eles também compartilham uma atividade persistente desse eixo, né? Tanto o estresse crônico quanto a depressão, eles compartilham uma atividade persistente desse eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Porque cerca das metade das pessoas que sofrem de depressão, elas não têm esse mecanismo de retroalimentação natural que acontece do cortisol funcionando. Então a pessoa que tem depressão, ela tem níveis de cortisol também mais alto, como uma pessoa que está estressada, só que esses níveis de cortisol mais alto não diminuem a produção de mais cortisol. Não diminui. Mesmo que a pessoa tome drogas sintéticas, glicocorticoides sintéticos, que deveriam fazer com que houvesse a inibição da produção de CRH e de ACTH. Isso não acontece. Então, pessoas que têm depressão, né, depressão contínua, elas têm esse nível de cortisol alto também como pessoas estressadas. Então, como as pessoas que têm estresse crônico. Então, existe aparentemente um bate-papo, uma interação entre o processo de estresse crônico e de depressão, que nesse caso os dois eles compartilham possivelmente esse mecanismo de um cortisol, níveis de cortisol alto crônicos, né, ao longo do tempo. Então, o que acontece nesses pacientes com episódios recorrentes de depressão? Um ponto interessante que a gente falou bastante de hipocampo na aula passada, né? Esses pacientes com depressão recorrente apresentam uma redução do volume do hipocampo, né? Não se sabe, na verdade, qual é a causa dessa redução do volume do hipocampo, até onde eu li o material para vocês, mas pode ser por um efeito direto do cortisol, do níveis altos do cortisol, que causa danos aos neurônios, a neurônios do hipocampo, matando esses neurônios, né? Matando de alguma forma, alterando a fisiologia desses neurônios e levando esses neurônios à morte. Ou a segunda opção seria suprimindo a formação de novos neurônios no hipocampo. Né? Existem, na verdade, poucas regiões do nosso sistema nervoso central que acontece o processo de neurogênese, ou seja, a produção de novos neurônios. Existem pouquíssimas regiões. Uma região é o nosso bulbo olfatório, né? Então a região que recebe a informação olfatória, nossa. E a segunda região é uma região do hipocampo, é uma região que tem neurogênese contínua. Então, o problema de danos no sistema nervoso é esse, que uma vez as células nervosas são formadas, são diferenciadas. Tá, filha, fala com a mamãe, que o papai tá dando aula, tá? Fala com ela. Liga pra ela. Então, me perdi. Poxa, me perdi. Tava falando do hipocampo. Do hipocampo. Do neurogênio no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, uma vez os neurônios são formados, ou seja, existe a diferenciação dos neurônios, esses neurônios não se dividem mais. Não se dividem mais, exceto em duas regiões. Uma região é o bulbo olfatório e uma outra região é o hipocampo. Então, uma das razões especuladas para a diminuição do hipocampo é justamente a supressão de formações de novos neurônios. Então é interessante, pacientes com depressão têm diminuição do hipocampo. E outro problema dessa diminuição do hipocampo, o hipocampo ele tem, está mostrando nessa figura aqui, uma via inibitória para a produção desse hormônio liberador da corticotropina, né? Então ele tem uma via inibitória para a produção desse hormônio. E se essa via inibitória ela é diminuída por causa de uma diminuição do hipocampo, o que vai acontecer? Vai aumentar a secreção de CRH, por sua vez vai aumentar a secreção de ACTH e por sua vez vai aumentar mais ainda a secreção de cortisol. E mais cortisol do corpo diminui ainda mais o hipocampo, ou por matando o neurônio ou impedindo a formação de novos neurônios. Então, é um ciclo vicioso que pode acontecer em pessoas com episódios recorrentes de depressão.
No caso, um efeito direto no hipocampo, e esse efeito direto no hipocampo pode refletir também diretamente nesse eixo que produz o cortisol. Aqui para terminar uma informação interessante, a gente viu a importância do hipocampo para a memória. E é muito comum pacientes com depressão apresentarem prejuízos de memória, déficit de memória. Né? Então, uma diminuição do hipocampo possivelmente está relacionada a essa diminuição da memória, esse déficit de memórias, né, relacionados à diminuição do hipocampo. Tá? Então, com isso aqui, eu termino essa discussão geral sobre o sistema nervoso autônomo e estresse, né? Estresse associado ao episódio de fuga e luta, né? A reação de fuga e luta e as suas repercussões na produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então, vou dar o pause aqui para a gente poder... Quer dizer, não vou dar o pause agora. Se bem tem alguma questão agora, eu gravo. Professor, Sim. e pessoas que entram em estado de choque, tipo, de não conseguirem agir num assalto, por exemplo, entra nesse conteúdo porque o corpo se prepara para a ação, né? E aí eu fiquei pensando nisso, quando há um bloqueio. Sim. Esse é o que a gente chama da resposta de congelamento. Né? Essa resposta de congelamento que acontece, né, que a pessoa simplesmente ela para de agir, é aquela resposta que rapidamente a gente discutiu na aula passada, quando estava falando lá dos ratinhos. Não sei se você está lembrando da esquiva inibitória. Deixa eu tentar achar a figura aqui. Foi passado ou retrasado? Deixa eu tentar achar a figura rapidamente, se eu consigo achar. Tanto slide, mas deixa eu olhar com calma. Tô chegando perto aqui pra ver se eu consigo olhar a figura. Foi quando eu falei sistema límbico, né? Sistema límbico. Então, é lá mais pra trás. Deixa eu tentar. Então, essa resposta de congelamento, ela na verdade, isso é bem interessante. Ela não... Achei. Então aqui o rato ele mostra quando ele tem esse condicionamento, né? Condicionamento do som com o choque. Uma das respostas é a resposta de congelamento, que o animal ele fica completamente parado. Essa resposta de congelamento, que deve ser isso que você mencionou agora, os mecanismos dela, na verdade, são bem complexos de entender. Mas o que se sabe, e para isso é bem interessante, que na verdade ela é uma resposta que tem um controle importante da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Parasimpática. Então, tudo que a gente falou até agora, de resposta de fuga e luta, está relacionada à ação preponderantemente simpática. A resposta de congelamento, aparentemente, isso é algo que não se entende muito bem como acontece, mas ela tem aparentemente uma resposta, uma ação parasimpática. Então, uma ação preponderantemente parasimpática, né? Em algumas situações acontecem, e nesse caso aqui elas estão relacionadas a um evento importante emocional, porque a gente vê que a amígdala tem conexões conexões com isso. Essa resposta de congelamento é uma ação parasimpática, não é uma ação simpática. É uma resposta de relacionada também à proteção. Na verdade, a pessoa ela para, mas ela não age naquele momento, mas o sistema sensorial dela ele tá ativado. Ele tá ativado. Então, existe um aumento da percepção sensorial durante a resposta de congelamento. Então, sob o ponto de vista evolutivo, a resposta de congelamento talvez seria algo: olha, eu congelo agora para perceber bem como está o ambiente, para poder depois eu poder agir e fazer alguma coisa.
Então, essa seria mais ou menos a razão evolutiva da resposta do congelamento. A gente parar para conseguir perceber as coisas. Porque isso é bem. Se a gente lembra das nossas respostas de estresse, de fuga e luta, na verdade a gente não percebe muito bem o que está acontecendo. A gente age no instinto. Né? No instinto. Quando isso acontece, a gente age no instinto. Então, talvez a resposta de congelamento, talvez no ser humano, ela não tenha esse entendimento. Na verdade, a sua função não seja tão clara como num outro animal. Mas essa seria a ideia da resposta de congelamento. A gente para, né, para perceber de fato o que está acontecendo. E a partir dali a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é isso que realmente é uma resposta bem interessante, né? Bem de congelamento. Mas não está ligado à de fuga e luta. Né? Seria um circuito nervoso controlando essa resposta diferente do que a da de fuga e luta. Sim, tá bem. Tá? Vou tentar. Eu tenho uns textos de resposta de congelamento. Eu deixo disponível para vocês. Quem quiser interesse, pode ler. Eu, inclusive, já sonhei que eu não conseguia. Que eu perdi a voz. Eu sonhei que eu tentava gritar numa situação violenta e eu não conseguia. E aí, só que é um sonho, né? Eu não sei se isso acontece. Mas quando eu falei sobre as pessoas que entram em estado de choque, não tem a ver com o meu sonho, mas agora eu lembrei disso. No caso aí do sonho, tá relacionado a um processo natural que a gente tem quando a gente está dormindo, de paralisia muscular, né? Quando a gente entra no sono REM, no sono mais profundo, a gente tem um processo natural de paralisia muscular. Existe uma paralisia muscular. E aí o que acontece? Se a gente tem um pesadelo, né, durante o sono REM, e isso pode acontecer. E a gente, de uma forma consciente, a gente tenta acordar do pesadelo, né? Isso acontece, a gente tem a ciência que a gente está no pesadelo e a gente tenta acordar. Como a gente está com paralisia muscular, a gente tem que sair do sono profundo para conseguir reagir. Então é algo muito que isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? De estar num pesadelo e você tá querendo sair do pesadelo e você não consegue. Por quê? Porque justamente o pesadelo aconteceu no momento de paralisia muscular, que você não consegue mal se mexer, né? Você não consegue se mexer. Então você tem que sair do sono profundo, né? Esse é um processo complicado. Então, regiões do nosso mesencéfalo vão começar a ativar o nosso sistema nervoso central para o sistema nervoso central acordar, né? Acordar e a gente conseguir mexer nos nossos músculos. Então isso aí que você relatou tá possivelmente relacionado a isso. Essa paralisia muscular que a gente tem, que é normal acontecer durante o sono profundo, o sono REM. Ah, sim, entendi então. Tá. Beleza, pessoal? Então, não havendo mais perguntas agora, eu termino a aula aqui, eu posto daqui a pouco os 2 vídeos para vocês e boto um material, né? O material para a leitura não é muito, né? Eu falei pra caramba, mas não é muita leitura não. Fique tranquilos, tá? Fique tranquilos. E eu posto um material para vocês sobre o sistema nervoso autônomo, tá bom? Tá, então fiquem bem, galera. Fiquem bem, mais uma semana se passou. Espero que estejam todos. Vou botar no YouTube também. Espero que todos estejam bem, saudáveis, tá? Então, até a próxima semana. Um abraço.